Vamos orar. Peguem a Bíblia de vocês, por favor. Eu prefiro que vocês acompanhem. Ok, Google. Acompanhem com a Bíblia aí, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia. Te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida. Te agradecemos pelo alimento, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos contemplado. Obrigada, Senhor Deus, porque as tuas misericórdias nos alcançaram mais um dia e são elas as causas de nós não sermos consumidos, Senhor. Pai, eu quero apresentar nas tuas mãos cada vida que aqui está, Senhor Deus, aqueles que já passaram por aqui, aqueles que ainda vão chegar, que o Senhor esteja visitando cada coração, cada lar aqui representado nessa noite, e que neste momento, Senhor Deus, o Senhor venha abrir o nosso entendimento, o Senhor venha nos dar a iluminação do Teu Espírito, que a Tua palavra, Senhor Deus, ela venha produzir o propósito do Teu coração, Senhor Deus, que todo entendimento humano, que todo conhecimento humano caia por terra e que prevaleça tão somente o Teu querer e a Tua vontade, como tem sido, meu Pai, todas as outras noites, Senhor. Nas tuas mãos, Senhor Deus, eu coloco a minha vida, a vida de cada irmão que aqui está. E em nome de Jesus, continua falando aos nossos corações. Amém. Bora, gente. Hebreus capítulo 6. Jesus. Aqui, ó, daqui, ó. Vamos lá. Vamos ler, Oxe, eu nem tô em Hebreus, tô em Mateus. Vamos ler, como sempre. Nós vamos partir do versículo 4, ok? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Até aqui, por enquanto. Bom, é necessário a gente relembrar o contexto. Quem está aqui acompanhando desde o primeiro dia já está cansado de saber o contexto, já sabe de cor e salteado, mas principalmente nesse texto nós precisamos, por enquanto, principalmente nesse texto nós precisamos relembrar o contexto. Alguns cristãos, alguns convertidos estavam agora de malas prontas, voltando para o judaísmo por causa da perseguição. Paz, irmão Heron, havia perseguição por parte dos judeus, né? Porque aqueles que agora aceitavam o caminho, aqueles que agora renunciava o judaísmo, era considerado amaldiçoado pelos judeus. Então, eles eram expulsos do templo, da sinagoga, enfim, nós já conhecemos a história. E não era só uma perseguição dos judeus, era uma perseguição também dos romanos. Alguns cristãos já haviam sido martirizados, alguns estavam sendo presos. Então, agora, os cristãos estão diante de uma perseguição, e diante dessa perseguição, eles estão de malas prontas para voltar para o judaísmo. E a carta aos Hebreus é um alerta, uma exortação
A começar que Jesus, o Messias, o nosso Salvador, ele é melhor, ele é maior e ele é superior que todos e todas as coisas. Ele começa no capítulo 1 falando que Jesus, ele é maior que os anjos, depois ele vem dizendo que Jesus é maior que Moisés, depois ele vem dizendo que Jesus é o nosso sumo sacerdote. No capítulo 5, ele começa a falar a respeito do sumo do sacerdócio. Boa noite, Lutero. E ele dá uma pausa. Quando ele começa a falar do sacerdócio, ele dá uma pausa para falar agora a respeito da maturidade espiritual. E o que é a maturidade espiritual, se não nós compreendermos de fato e de verdade o ministério de Jesus, o ministério do Messias, o porquê ele veio, o porquê ele morreu, o porquê ele ressuscitou e como é que continua esse ministério. Como eu tenho falado aqui, o ministério de Jesus, relatado, por exemplo, nos 4 evangelhos, o ministério terreno de Jesus não é apenas esses 3 anos e meio. O ministério de Jesus não é apenas esses 3 anos e meio, ele morre, ressuscita, é assunto aos céus, está à destra do Pai e acabou. Não. O ministério de Jesus, ele continua. O ministério de Jesus é eterno. Obrigada, pastor Vinícius. O ministério de Jesus, ele é eterno. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote é aquele que era responsável por fazer a mediação entre o homem e Deus. E Jesus agora é o nosso sumo sacerdote. O autor aos Hebreus, ele começa explicando isso no capítulo 5, só que ele vai parar para falar a respeito da maturidade espiritual. Ele para, mais uma vez, para alertar e para exortar os cristãos a não abandonarem a fé. A partir do momento que nós deixamos de crescer, a partir do momento que nós deixamos de amadurecer no conhecimento e na graça, isso vai atrofiando a nossa fé. Era o que estava acontecendo com estes irmãos. Estou apenas ofertando em lives porque vou poder fazer minhas lives proféticas. Paz, Senhor, irmão Wagner. Ai, meu Deus. Nós vimos no final do capítulo 5 e no começo do capítulo 6 a exortação do autor aos Hebreus para que os cristãos amadureçam, cresçam. É interessante a gente saber que quando uma pessoa não cresce, quando uma pessoa não amadurece, ela morre no meio do caminho. O autor usa o exemplo do povo no deserto. O povo não entrou na terra prometida, Hebreus capítulo 3, versículo 19, por causa da incredulidade. A incredulidade, ela dá frutos, e o frutos da incredulidade é o pecado, frutos da incredulidade é a desobediência, é provocar a Deus, frutos da incredulidade é você permanecer imaturo na fé. Então, quando nós olhamos para Cristo e entendemos que Ele é o nosso sumo sacerdote, entendemos que o sacrifício dele é eficaz, o sacrifício dele é perfeito, que tudo que ele fez é suficiente, nós não permanecemos estagnados, nós crescemos. E nós crescemos, o autor aos Hebreus diz que nós crescemos para aquilo que é perfeito. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 3, que nós temos que crescer e ser aperfeiçoados de glória em glória, até ser verdadeiramente perfeitos, semente, crescer e dar frutos.
Ele vai usar o exemplo da semente. Vamos continuar. Vamos lá, vamos por parte. O salmista vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Irmãos, a gente nunca vai chegar ao entendimento total de quem é Deus, da sua mente. Não tem como um ser humano falho e fraco como nós conhecer a mente de Deus. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Mas a mesma Bíblia diz que nós não conhecemos a mente do Senhor, e a mesma Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, que nós temos que conhecer a Deus. O que eu entendo com isso? Que todos os dias nós conhecemos a Deus. A cada dia nós conhecemos um pouco mais de Deus e Ele é uma fonte inesgotável. Você pode conhecer a Deus hoje e falar assim: meu Deus, quanta coisa eu fiquei sabendo, quanta coisa eu descobri, quanta coisa me foi revelado. Mas você vai ver que ainda falta muita coisa para você conhecer. Quando você estiver na eternidade com Deus, você vai passar a eternidade conhecendo a Ele. Você vai passar a eternidade conhecendo o teu Pai. Não vai ter um dia que você vai estar enjoado, não vai ter um dia que você vai estar angustiado, não vai ter um dia que você vai estar depressivo. Todos os dias você vai estar conhecendo o seu Pai. Todos os dias. Aí no capítulo 6, o autor começa a exortar aos cristãos a não abandonarem, né, mas avançarem, deixarem para trás os primeiros rudimentos. Os primeiros rudimentos passou. Agora nós caminhamos para aquilo que é perfeito. Já no capítulo 4, ele vai dizer assim, no versículo 4, ele vai dizer assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si o mesmo filho, para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Agora entendo porque Paulo fala que o reino pelo qual ele vive é semelhante à imensidão do mar. Pois é, você nunca consegue conhecer o mar por completo. Quanto mais você conhece o mar, mais do mar você tem para conhecer. Quanto mais você se aprofunda no oceano, mais você tem a conhecer. Composição de neurônios, nossa, complexa limitada. E vejo isso. Bom, vamos lá. Tem muito cara na frente já, olha aqui. Gente, quando o autor fala é impossível, pois que aqueles que foram iluminados e provaram a boa palavra, provaram o Espírito Santo e caíram, é impossível que eles voltem. Desonra pública, isso mesmo, irmão André. É impossível que eles voltem. Por que ele está falando isso? Ele está falando um alerta. Ele está dando um alerta para aqueles cristãos que estavam querendo abandonar a fé por causa da perseguição. Evangelho não é facilidade. Evangelho é felicidade, mas não é facilidade. Então agora eles estavam se vendo numa situação muito complicada. Então, como eles estão de malas prontas, Deus usa alguém para exortar aqueles cristãos a não abandonarem a fé. Sabe uma coisa que eu acho maravilhoso? É que Deus
ele sempre vai usar situações e pessoas ao nosso redor para nos lembrar de que ele está cuidando da gente. Irmãos, a perseguição era tamanha, a perseguição era tão grande, a ponto deles pensarem em voltarem atrás, mas Deus está usando um homem agora para dizer para eles: não olhem para trás, não abandonem a fé. Sabe quando você passa por uma situação tão difícil e você pensa: agora não dá para mim, eu não aguento mais, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou naufragar. E Deus usa alguém, Deus usa uma pessoa, Deus, você ouve uma palavra, às vezes até mesmo na internet, às vezes num louvor Deus fala com você, sabe? É Deus usando situações para te fazer lembrar de que Jesus é maior, de que Jesus é melhor, de que Jesus é superior, de que Jesus, ele é perfeito em todos os seus desígnios. Olha que interessante. Uma vez eu passei por uma situação muito complicada na fé. Muito complicada. Eu estava me sentindo no meio de um oceano, sem saber nadar, e eu sentia que eu estava afundando. E eu não tinha forças para gritar. Sabe quando a gente tem um sonho assim? Que você tá no meio de um pesadelo e você grita por socorro e a sua voz não sai? Eu me sentia assim, mas acordada. Eu me sentia assim na fé, mas eu não estava dormindo. Eu estava acordada. Parecia que eu estava afundando e eu não conseguia nem gritar por socorro. E eu pensei: agora eu paro. Agora eu não consigo mais dar um passo, eu não sentia mais alegria de fazer muita coisa, e eu me cobrava e me culpava por isso, porque eu não sentia mais alegria de fazer para Deus as coisas que eu fazia antes. E isso me matava ainda mais. Eu não tinha vontade de fazer, e porque eu não fazia, eu me culpava. Eu estava literalmente me afogando. E eu gritava por socorro e ninguém me ouvia. Eu gritava por socorro e a voz não saía. Eu gritava por socorro e o choro ficava entalado na garganta. Aí, Deus, ele me dá uma direção. Eu tava vendo uns vídeos aqui no TikTok e eu vi um vídeo com louvor. E o vídeo que eu vi me deu vontade de fazer um vídeo pregando a palavra. Porque quando eu comecei no TikTok, eu fazia vídeos aleatórios, vídeos dublando a Maísa, vídeos que eu achava engraçado, sabe? Vídeos bobos. E quando eu ouvi esse louvor, eu pensei: poxa vida, eu podia estar pregando a palavra. E eu comecei a fazer vídeos trazendo mensagens, eu comecei a fazer vídeos com louvores e assim começou a minha caminhada aqui no TikTok. Depois eu comecei a fazer live, eu tinha muita vontade de fazer live antes, mas eu tinha muita vergonha. Até hoje eu tenho, ninguém acredita, mas eu morro de vergonha. E aquela situação, aquela sensação de estar me afogando, aquela sensação de estar naufragando, aquela sensação de estar gritando por socorro, passou. Eu não sinto mais isso. Hoje parece que eu fui renovada na fé, parece que eu fui avivada na fé, parece que eu nasci de novo agora, sabe? Não por causa das coisas que eu fiz, mas é porque Deus preparou as obras para que eu fizesse, como está escrito em Filipenses capítulo 2. Deus, ele preparou as obras para que nós andássemos nela. E eu que estava naufragando na fé, morrendo na fé, Deus usou essa plataforma, Deus usou a vida de muitas pessoas para me alertar,
para dizer assim: não naufrague na fé, não abandone a fé. Sabe, Deus, ele cuida da gente. Deus usa pessoas, Deus usa meios, Deus usa de várias formas para nos lembrar quem nós somos em Cristo. Deus, ele sempre vai cuidar de nós nos mínimos detalhes. E estes cristãos que estavam querendo abandonar a fé, estes cristãos que estavam colocando na balança o que era melhor, voltar para o judaísmo ou continuar no cristianismo e sofrer perseguição. Aí Deus levanta o autor aos Hebreus, que é anônimo, ninguém tem certeza, ninguém sabe ao certo quem é que escreveu essa carta para falar: olha, não abandonem a fé. Jesus Cristo, ele é maior que tudo isso. O sacrifício dele foi eficaz. Sabe, é como eu falei aqui alguns dias atrás, é como se eles acreditassem que o herói deles morreu e não adiantava mais nada. Sabe, é como se eles começassem a pensar que eles professaram a fé em alguém que não podia resolver a situação deles. Porque, como Judas, por exemplo, que esperava um líder político, como Judas, por exemplo, que esperava alguém que fosse mudar a situação dele e do seu povo, mas na verdade o reino de Deus é invisível, como o próprio Jesus disse. Quando essas pessoas começam a olhar, não, peraí, cadê Jesus? Cadê Jesus no meio dessa situação? Cadê Jesus no meio dessa perseguição? Cadê Jesus no meio dessa angústia? Cadê Jesus no meio de tanta humilhação? Aí o autor está dizendo, ele está lá, à destra do Pai, como sumo sacerdote, olhando e cuidando de cada um de vocês. Não desista, não abandonem a fé. Cresçam, amadureçam. Olha, o capítulo 6 da carta aos Hebreus é um paradigma, e eu não quero nem entrar nessa questão de calvinistas e arminianos. Eu quero trazer para vocês que Deus, ele usa pessoas para nos lembrar quem nós somos em Cristo, para nos lembrar que Cristo é o nosso Salvador, que o sacrifício dele foi tão perfeito e ele continua vivo e ele vai estar vivo eternamente. Ele disse: eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Então eu vejo a carta, o capítulo 6, como um alerta, como Deus usando pessoas para falar assim: olha, eu estou aqui. Eu estou cuidando de vocês. Eu estou olhando por vocês. Não importa a perseguição, não importa a dificuldade, não importa as aflições, eu estou aqui. Aí ele vai dizer assim: olha, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram no Espírito e caíram. Perceba que quando os cristãos se eles abandonassem, a Bíblia não diz que eles abandonaram. Ele diz, é impossível. Mas no versículo 9, ele vai dizer assim, ó, quanto a vós outros. Ele não diz que eles abandonaram. Eles estavam querendo abandonar. Olha porque eu digo que isso é um alerta de Deus. Eles estavam pensando em abandonar. Eles estavam pensando em voltar atrás. Eles estavam pensando em abrir mão. Só que eles não abriram. O autor aos Hebreus está dizendo assim, olha, aqueles que provaram, aqueles que foram iluminados, aqueles que provaram a palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, aqueles cristãos participaram de tudo isso. A luz estava entre os homens. Deus agora se tornou em carne.
mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, agora a luz estava entre os homens. E Jesus, ele operou sinais, Jesus, ele operou prodígios, Jesus, ele expulsou demônios. Quando João Batista, ele está preso, ele vai mandar os discípulos perguntar a Jesus: é tu mesmo aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Irmãos, João Batista foi o precursor de Jesus. João Batista todos os dias dizia: arrependam e se convertam dos seus maus caminhos, pois é chegado a ira vindoura. O João Batista, ele todos os dias, ele pregava a vinda do Messias, até o dia que ele está lá na beira do Rio Jordão batizando, e quando Jesus está diante dele, ele vai dizer assim: ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista tinha convicção de quem era o Messias. João Batista sabia quem era Jesus. Só que agora João Batista está preso. E no meio da dor, no meio da dificuldade, João Batista manda perguntar: é você mesmo? És tu mesmo? Ou devemos esperar outro? O que Jesus vai dizer? Vai lá e fala para João Batista: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mudos falam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Então, no meio de tanta dificuldade, no meio das aflições, João Batista agora: opa, peraí, és tu mesmo? E Jesus está dizendo assim: os cegos vêm, os coxos andam, e aos pobres é pregado o reino de Deus. Então, estes cristãos participaram de tudo isso. A luz estava no mundo. Então, se eles participaram de tudo isso, agora não tinha como eles voltar atrás. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem dois tipos de igreja. Existe a igreja física, a igreja que tem placa, a igreja que tem a placa Assembleia de Deus, que tem a placa Batista, que tem a placa Quadrangular, que tem a placa Congregação Cristã do Brasil, que tem a placa Apostólica Romana. Tem essa igreja que é visível e tem uma igreja que é invisível. E dentro dessa igreja visível, tem pessoas que são salvas, tem pessoas que não são salvas, tem pessoas que vão ser salvas e tem pessoas que não vão ser salvas. Jesus, ele vai dizer assim, ó: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então, conheço tudo isso como denominações. Então, tem duas igrejas, a física e a espiritual. Dentro da física, você encontra cristãos verdadeiros e falsos cristãos. Mas na igreja espiritual, só tem um tipo de cristão: os cristãos que são salvos. Na igreja de Deus, na igreja espiritual, não tem dois tipos de cristão, não tem dois tipos de crente, não tem placa A ou placa B. Na igreja de Deus, são os filhos de Deus que congregam em unidade, em um só espírito e que são salvos. Então, a gente entende que dentro de muitas denominações, existem pessoas que podem até professar uma fé racional, mas não espiritual. Muitas pessoas até participam dos milagres, participam dos sinais, mas dentro de si elas não creem verdadeiramente. Olha para os discípulos. Vamos olhar para os 12 discípulos. Todos eles participaram dos sinais que Jesus fez. Todos eles estavam junto em todas as vezes que Jesus ensinava. Não, todas as vezes não. Algumas vezes Jesus separava Pedro, Tiago e João, né?
Mas Jesus ensinou os 12 discípulos, todos eles foram comissionados certa feita para pregar o evangelho. E no meio de Pedro, no meio de Tiago, no meio de João, no meio de Mateus, no meio de todos os discípulos, estava quem? Estava Judas. Irmão, Judas ouviu os mesmos sermões que os outros ouviram. Judas ouviu a mesma mensagem que os outros ouviram. Judas participou dos mesmos sinais que os outros participaram. Mas é como se Judas participasse de uma igreja física, mas não participasse da igreja espiritual. É como se Judas, ele fosse um apóstolo, aos olhos de um homem, mas dentro de si nós sabemos que ele era o filho da perdição. Quando Jesus ele vai dar um alerta, na última ceia, ele vai dizer assim, olha, um de vocês vai me trair. O que Jesus está dizendo ali? Jesus está fazendo um alerta, um de vocês vai me trair. O que os discípulos vão dizer? Será que sou eu? Será que sou eu? Eles vão perguntar, Jesus, sou eu? Mestre, sou eu? A Bíblia diz que naquele momento, Satanás, ele entra em Judas. E Judas sai e vai fazer o que ele tinha para fazer. Quando Jesus ele dá um alerta para os seus discípulos, aqueles que verdadeiramente eram seus discípulos, eles permaneceram. Quando Jesus ele diz assim, ó, um de vocês é traidor, aqueles que verdadeiramente criam que Jesus Cristo era quem ele dizia que ele era, ainda que eles fossem falhos, ainda que eles fossem fracos, ainda que no momento da dificuldade eles fugiram, ainda assim eles não viraram as costas para aquilo que Jesus disse. Quando Jesus dá um alerta, nós crescemos. Irmãos, o autor aos Hebreus, ele está dando um alerta para a igreja. Ele está dando um alerta para aqueles cristãos. E a intenção não é apontar os erros, a intenção não é apontar os defeitos, a intenção, o propósito, na verdade, não é que realmente eles caiam. O propósito é que eles entendam que o sacrifício de Cristo é suficiente e que eles não precisam abandonar a fé. Quando Jesus alerta os discípulos, aquele que verdadeiramente não cria em Jesus saiu. Agora, quando os cristãos de verdade, eles são alertados, eles são exortados, eles permanecem e mais do que isso, eles crescem. Mais do que isso, eles amadurecem. Jesus alerta Pedro sobre Satanás. Também Jesus fala quem intercede por Pedro. Então, a diferença de uma pessoa que professa uma religião e uma pessoa que verdadeiramente professa uma fé. E eu creio que aquele que nasceu de novo, aquele que Jesus chamou, não sai da presença dele. Rita, paz, Senhor, seja bem-vinda. Tem alguns textos em João, no Evangelho de João, que eu vou deixar para vocês. João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 37. Está escrito assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. No mesmo capítulo, deixa eu ler nessa daqui. Nessa daqui eu já deixei sublinhado. No mesmo capítulo, Jesus vai dizer assim:
E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem. Não é vai ter. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Nesse contexto, ele está falando com os fariseus acerca do que ele é o pão da vida. E ele vai dizer assim para os fariseus: os vossos pais comeram do maná no deserto, mas eles morreram. Só que eu sou o pão da vida. Por mais de 4 vezes, Jesus vai dizer nesse capítulo que ele é o pão da vida. E ele diz: os vossos pais comeram do maná no deserto e pereceram e morreram. Mas aquele que come da carne que eu lhe der, tem a vida eterna. Irmãos, como é que Jesus diz que aquele que come do pão que desce do céu tem a vida eterna, perde a vida eterna? Como é que Jesus diz que aquele que o Pai deu a ele, ele não perdeu e ele vai ressuscitar no último dia, vai perder isso? Isso não está na mão do homem, isso está na mão do Pai. Ele está falando de algo concreto. Esse versículo aqui, o 47, ó, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Tem, não é vai ter, não é vai ganhar, não é um dia talvez, é aquele que crê em mim tem a vida eterna. João, capítulo 4, a passagem que eu mais amo na Bíblia. Ele vai dizer assim para a mulher samaritana. Peraí, deixa eu achar o versículo. Versículo 13. Ele diz assim para a mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 13. Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E, aleluia, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Irmãos, se Jesus está falando que aquele que beber da água que ele der nunca mais terá sede, como que eu posso afirmar que alguém que bebeu da água que Jesus deu vai se perder? Como que eu tenho a certeza que alguém que bebeu da água que Jesus deu vai cair no meio do caminho? Vai voltar. Irmãos, perceba que o contexto do capítulo 6, o contexto todinho dos Hebreus, da carta aos Hebreus, é que eles estavam querendo abandonar a fé. Eles estavam olhando para a perseguição e pensando que estava difícil demais. E o que Deus faz? Deixa eles abandonarem a fé? Não, levanta um homem. Levanta alguém para falar: olha, amadureçam, cresçam, não abandonem a fé. Jesus é maior que Moisés, Jesus é superior aos anjos, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Deus, ele não deixa um filho teu se perder. Aquele que beber da água que ele der nunca mais terá sede outra vez. Irmãos, se a pessoa tem sede é porque não bebeu da água que ele dá. Se a pessoa tem sede é porque ainda não provou dessa água. Aquele que prova dessa água, isso não é palavra minha, isso é palavra de Jesus. Aquele que beber da água que ele der, nunca mais terá sede outra vez. Aleluia. João capítulo 10.
versículo 28. Está escrito assim: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai me deu. É maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Amém, pastor Vinícius. Gente, obrigada pelos presentes, Deus abençoe. Ninguém, versículo 29, meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Irmãos, ninguém é ninguém. Ninguém é ninguém. Ele diz assim, ó, meu Pai que é maior que todos. Tem alguém maior que Deus? Tem alguém com mais poder do que Deus? Tem alguém que é melhor do que Deus? Ele está dizendo que meu Pai, que é maior que todo, me deu. E se Ele deu, ninguém pode tomar das suas mãos. Então, irmãos, tem sim duas igrejas. Duas igrejas. Tem a igreja física e tem a igreja espiritual. Tem a igreja visível e tem a igreja invisível. Aqueles que fazem parte da igreja invisível tem no meio deles o trigo e o joio. O joio cresce no meio do trigo. Jesus disse, o joio está no meio do trigo. Os discípulos vão dizendo assim, então vamos lá e vamos retirar o joio. E ele vai dizer não, porque há de ser que na tentativa de você tirar o trigo, o joio, você acabe tirando o trigo. Então o joio e o trigo crescem junto. O bode está junto com a ovelha. Essa separação não é aqui. Essa separação não é hoje. Essa separação é naquele dia. Naquele dia ele porá as ovelhas do seu lado direito e os bodes do seu lado esquerdo. Então não adianta a gente ficar tentando adivinhar quem é salvo e quem não é. A gente tem que acreditar no sacrifício de Cristo. Se ele disse, irmãos, eu estava hoje meditando no capítulo 6 e no capítulo 10 de João, a respeito desses versículos, e eu lembrei dessa passagem da mulher samaritana. Jesus se apresenta para aquela mulher, Jesus vai pedir água para aquela mulher, e ela vai dizer, você não tem com que tirar água, o poço é fundo. Como é que você pode pedir água para mim, que eu sou mulher samaritana? Você é judeu. E Jesus vai dizer assim, ó, se tu soubesses quem é que te pede, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Irmãos, é Jesus quem dá água viva. Se Jesus dá água viva, se Jesus sacia a nossa sede, se é Jesus quem nos sustenta, isso não depende de nós. O nosso crescimento, o nosso amadurecimento, a nossa... Como é que o irmão colocou aqui o texto de Filipenses? O nosso desenvolvimento na fé vem por causa de Cristo, porque nós bebemos dessa água. O Spurgeon, ele vai dizer, a santidade não é o caminho para Cristo. Sabe por que a santidade não é o caminho para Cristo? Porque sem Cristo não tem santidade, irmãos. Sem Cristo não tem santidade. Ninguém quer ser santo se não tiver em Cristo. Autor aos Efésios, capítulo 2, Paulo, capítulo 2 da carta aos Efésios, ele vai dizer que nós estávamos mortos para a vontade de Deus. Ninguém busca a santidade se não estiver em Cristo. Então não busque ser santo para viver uma vida com Cristo. Viva uma vida com Cristo e Ele vai te levar à santidade. Viva uma vida com Cristo e Ele vai te conduzir a ficar longe do pecado, a se distanciar do pecado. Viva uma vida no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne.
Aí as pessoas ficam tão focadas naquilo que ela deve fazer em respeito à sua fé, no que diz respeito à sua fé não, no que diz respeito à sua salvação, das suas obras, e esquecem de que a santidade não é o caminho para Cristo, mas Cristo é o caminho para a santidade. Se você não estiver em Cristo, você não vai se santificar. Se você não estiver em Cristo, não tem santidade, irmãos. Se você não estiver em Cristo, a sua natureza é pecaminosa, é a natureza de Adão e ponto final. Agora, se nós estivermos em Cristo, o caminho para a santificação vem porque o Espírito de Deus nos conduz, nos direciona, ele nos inclina para as coisas do Espírito. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará ter sede. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Tem. Mas, irmã Aline, e aqueles irmãos que levantaram a mão e confessaram Jesus como Senhor e como Salvador e hoje viraram as costas, hoje abandonaram. Eles nunca foram salvos, eles estão salvos, mesmo vivendo numa vida de pecado, mesmo fazendo do jeito que quer, irmãos. A gente não pode separar o trigo do joio, o joio do trigo. Sabe por que a gente não pode separar o joio do trigo? Porque se você for ver o joio e o trigo, eles são muito parecidos. Sabe qual é a diferença do joio e do trigo? A diferença é que dentro do joio não tem nada. Mas dentro do trigo tem semente. E se tiver uma semente, uma sequer, dentro do trigo, essa única semente, ela pode produzir até 50, 60, até 100. Mas dentro do trigo não tem nada, é vazio, é oco. E isso só se sabe no dia da colheita. Aí vai colher o trigo, vai colher o joio, vai colocar numa peneira, vai balançar, vai jogar para cima. Quando jogar para cima, o vento vai levar o joio. Por quê? Porque o joio só tem casca, é leve. O joio vai e o trigo fica. E se uma pessoa tenta tirar o joio do meio do trigo, pode ser que na tentativa de tirar o trigo, na tentativa de tirar o joio, ela tire o trigo. E se uma pessoa tirar o trigo, tirar o joio do meio do trigo, ela não perde nada. Se o joio é vazio e você tira o joio de dentro do trigo, você não perde nada. Paz, nega, boa noite, bom descanso. Se você tira o joio do meio do trigo, você não perde nada, porque não tem nada dentro do joio. Mas há de ser que na tentativa de tirar o joio, você tire um trigo. Se você tirar um trigo, você perde muito. Se você tirar um trigo, você perde de 30 a 60 a 50. Então, o joio cresce no meio do trigo. Aí, alguém pode dizer assim, mas Aline, esses cristãos participaram da palavra, eles participaram, eles foram participantes, como diz o autor aos Hebreus, e mesmo assim eles caíram. O autor não diz que eles caíram. Ele não diz que eles caíram. É um alerta para que eles não caiam como caíram o povo no deserto. Perceba que o exemplo, a palavra que ele usa é a mesma palavra que ele usa no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 11, está escrito assim: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus. É a mesma linguagem que ele usou no capítulo 3 para se referir ao povo que pereceu no deserto. Tem pessoas que ainda vão se converter. Logo nunca saberemos quem é o joio. Eu ainda vou voltar nesse assunto.
A mesma linguagem que ele usa para o povo no deserto é a linguagem que ele está usando aqui. O que ele fala que aconteceu com aquele povo? Que por causa da incredulidade eles caíram no deserto. Eles não herdaram a promessa porque eles foram incrédulos. E porque eles foram incrédulos, eles pecaram, eles provocaram a ira de Deus. Por causa da incredulidade. O autor está dizendo aqui que ele está usando aquele exemplo. Irmãos, é impossível que alguém que caiu volte outra vez. O que aconteceu com o povo no deserto? Eles caíram, eles morreram no deserto, eles não entraram em Canaã. Então é impossível, se eles morreram no deserto, é impossível eles entrarem em Canaã. Eles morreram, no meio do caminho eles morreram, no meio da jornada eles morreram. Aí ele diz assim, olha, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, ou vitupério, ou vergonha, ou humilhação. O que ele está dizendo aqui, gente? Olha só, boa noite, irmão Lennon, irmão Glauco. Boa pergunta. Tem pergunta? Não vi pergunta. O joio na igreja pode se tornar trigo? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Joio é joio e trigo é trigo. E detalhe que quem semeou o joio no meio do trigo foi o inimigo. Deixa eu voltar onde eu parei. Obrigada, Carlos. O contexto. Vamos lá. Verdade, foi o inimigo. Olha, gente, vamos lá. Se os hebreus, se os cristãos negam a eficácia de Cristo, do sacrifício de Cristo, negam que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, eles estão negando o único meio de salvação. Irmãos, tem várias religiões, tem várias vertentes, tem várias crenças, mas só um caminho leva a Deus. E esse caminho é Jesus Cristo, o Nazareno. É o único caminho que conduz a Deus. Não tem outra forma, não tem outro meio, não é pela lei, não é pelas obras, não é por esforço, não é por mérito que alguém é justificado diante de Deus, a não ser pelo Filho de Deus. Então, se uma pessoa nega a eficácia do sacrifício de Cristo, se uma pessoa nega que o que Jesus Cristo fez é suficiente para a sua salvação, se uma pessoa não crê no sacrifício de Cristo, como é que ela vai se salvar? Como é que ela vai se salvar? É por isso que o autor está dizendo assim, olha, é impossível outra vez renová-los. É impossível. Se uma pessoa rejeita a cruz, se uma pessoa rejeita o sangue de Cristo, se uma pessoa rejeita o sacrifício de Cristo, não tem como. Jesus teria que morrer de novo. Por isso que ele está dizendo, olha, estão crucificando para si, de novo, para si mesmo o Filho de Deus, expondo a vergonha de novo. Jesus já veio, ele foi humilhado, ele se tornou maldição no meu e no teu lugar. Se a gente nega isso, não tem outro meio de salvação. É impossível. É impossível uma pessoa ser salva de outro modo, se não for pelo sangue de Cristo. Então o autor, ele não está dizendo que aqueles irmãos caíram. Por mais que por alguns instantes era aos olhos deles voltar para o judaísmo ou assumir um pragmatismo, que é um conjunto de ideia e de doutrina de acordo com as suas práticas, ou seja,
Eu sou salva por causa daquilo que eu faço. Isso é um pragmatismo. Eu sou salva por causa das minhas obras. Eu sou salva por causa dos meus méritos. Se eu acredito nisso, eu estou expondo Jesus novamente ao vitupério. E não tem uma única chance de eu ser salva. Gente, em nome de Jesus, que fique bem claro isso. Se alguém acredita que é salvo por algum esforço, que a sua salvação depende de algum esforço humano, ela está negando a eficácia da cruz. Ela está negando o sacrifício da cruz. Sabe o que é isso? Está negando o único meio de ser salvo. O único meio de você ser salvo é pela fé em Cristo Jesus. Se você acredita que você é salvo por causa das suas obras, por causa dos seus esforços, ou se você acredita que a salvação é a cruz de Cristo mais as suas ações, ou se você acredita que a fé, que a salvação é a cruz de Cristo mais as suas obras, você está anulando o único meio de ser salvo. Irmã, o que é pragmatismo? Eu vou falar aqui porque eu anotei, é mais fácil. Pragmatismo, corrente de ideias que prega a validade de uma doutrina determinada pelo exercício prático. Pragmatismo é eu ter um conjunto de ideias ou de uma doutrina de que o seu esforço é que te garante alguma coisa. Aline, não é que caíram, mas que pode cair. É o que Hebreus 6 está enfatizando. As obras são frutos da fé, não o contrário. Eu acredito no sacrifício de Jesus na cruz para nos salvar. A fé inspira ao salvo produzir obras, não as obras produzem a fé. Vou além, irmã. Pelo que entendi, o joio tenta plantar a contenda, o pecado dentro da igreja. Isso é bom ou ruim? Pragmatismo é ruim. O ladrão da cruz teve fé naquele instante ao lado de Cristo. Exatamente. Olha, gente, porque qual é o contexto? Mais uma vez, qual é o contexto dessa carta, dessa epístola? É que se eles abandonassem a fé, é porque eles não estavam crendo. Irmãos, se a situação tá difícil demais para mim, e porque a situação tá difícil para mim, porque eu estou sendo perseguida, porque eu estou sendo humilhada, eu abandono a Cristo. Primeiro, eu estou sendo incrédula. Primeiro, eu estou negando a eficácia do sacrifício de Jesus. E se eu nego isso, é impossível que eu seja salva de qualquer outra forma. Porque o único meio de ser salva é Jesus Cristo. Irmãos, não tem outro meio, não tem. Pode ter religião A, pode ter religião B, pode ter doutrina A, pode ter doutrina de Calvino, pode ter doutrina de Armínio, pode ter doutrina de Lutero, pode ter doutrina do Papa Francisco, pode ter a doutrina que for. O único caminho que conduz a Deus, o único caminho que conduz à salvação é Jesus Cristo. E se eu nego isso, é impossível eu ser salva. Eu só preciso crer. Eu só preciso ter fé. O autor disse que os que caíram no meio do caminho, no deserto, eles caíram por causa da incredulidade. Eles caíram porque a fé deles não foi suficiente. Eles caíram porque simplesmente no meio da dificuldade eles pararam de olhar para Cristo. Agora, o irmão usou o exemplo do ladrão na cruz. Irmãos, o ladrão na cruz, ele apenas acreditou. O ladrão na cruz nunca foi num culto. O ladrão na cruz nunca ouviu um sermão. O ladrão na cruz nunca ouviu uma live da Aline.
O ladrão na cruz, ele simplesmente acreditou. Ele simplesmente teve fé. E a fé dele foi tão genuína que Jesus disse: te digo, hoje estará comigo no paraíso. Com certeza, quando se tivesse a oportunidade daquele ladrão descer daquela cruz, ele faria tudo diferente. Eu tenho certeza que se aquele ladrão tivesse... Ladrão não, a Bíblia não diz ladrão, a Bíblia diz malfeitor, né? Então vamos usar o termo certo, porque de repente ele não era um ladrão, o crime dele fosse outro. Mas vamos imaginar que aquele malfeitor tivesse a oportunidade de descer da cruz. Eu tenho certeza, eu tenho convicção, não por causa das palavras dele, mas por causa das palavras de Jesus, que ele faria tudo diferente. Eu tenho certeza que na cruz do Calvário, aquele homem nasceu de novo. Eu tenho certeza que na cruz do Calvário, aquele homem tomou da água que jorra para a vida eterna. Eu tenho certeza que na cruz do Calvário, aquele homem comeu do pão que desce do céu. Eu tenho certeza que se ele tivesse a oportunidade de descer daquela cruz, ele viveria uma vida, ele teria uma metanoia, que foi o que nós vimos ontem. Arrependimento, a começar de dentro, a começar dos pensamentos, e isso vai refletir nas ações, nas atitudes. Apenas um foguete pode levar à lua, não adianta tentar ir de carro, moto, avião ou bicicleta. Tá mudo, gente, para vocês? Da água da vida. Tá mudo para vocês? Saí e voltei. Não, tá normal. Olha, valeu, gente. A gente vai ver mais pra frente, não vai dar tempo hoje, mas a gente vai ver mais pra frente que o autor aos Hebreus, ele vai dizer assim, olha... Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Estes cristãos que estavam meio assim, meio morno, na verdade, eles mesmo passando por dificuldades e perseguições, eles estavam trabalhando. E como é que eles trabalhavam? Eles trabalhavam em amor. A gente vai ver isso tanto nos versículos mais para frente, quanto no capítulo 10. Então, Aline, por que o autor aos Hebreus está dizendo isso para eles, se eles não caíram? Lembra que eu comecei dizendo que eu estava num momento tão difícil da minha vida? Eu pensei que eu ia morrer espiritualmente. Gente, eu juro para vocês que eu pensei. Eu pensei, agora eu morro de vez. E ninguém, sabe, parecia que ninguém podia me ajudar. Eu pensei, agora eu morro na fé. Acabou para mim. Já era. Acabou. E Deus simplesmente preparou um meio, preparou um caminho, e eu tô aqui hoje, mais viva do que nunca. Porque Deus teve misericórdia de mim. Porque Deus, num instante, Ele segurou nas minhas mãos, sabe? Quando eu comecei a naufragar, quando eu comecei a afundar, quando eu comecei a olhar para as dificuldades como fez Pedro, e parei de olhar para Cristo, aí eu olhei para o vento, olhei para as ondas, olhei para a tempestade e comecei a naufragar. Mas Jesus segurou nas minhas mãos. É por isso que eu afirmo que a salvação não é mérito do homem, porque se dependesse de mim, eu já tinha desistido há muito tempo.
Se dependesse de mim, eu já tinha parado há muito tempo. Se dependesse de mim, eu não sei nem aonde eu estaria. Então, o autor aos Hebreus, eu vejo como um homem usadíssimo por Deus para alertar. Olhem para Cristo. Olhem para o seu sacrifício. Olhem para o seu sangue. Ele é maior do que os anjos. Ele é maior do que Moisés. Através de Moisés veio o pão que alimentou o povo no deserto, mas eles pereceram. Jesus, ele é maior do que Moisés, porque ele é o próprio pão que desce do céu. Ele é maior do que Arão. Ele é o nosso sumo sacerdote. E se nós negamos isso, se nós não cremos nisso, gente, é fé. Se nós não cremos nisso, é impossível nós sermos salvos de outra maneira. Se eu não creio que Jesus é maior que Moisés, se eu não creio que Jesus é maior que Elias, se eu não creio que Jesus é maior que os profetas, se eu não creio que Jesus é maior que os anjos, se eu não creio que o sacrifício de Jesus é maior que todos os outros, é impossível eu ser salva. É simplesmente impossível, irmãos. É impossível. Eu não anotei aqui, mas eu acho que eu lembro qual que é o versículo. Aline, oi. Boa noite, sejam bem-vindos. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Está escrito assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Irmãos, sabe o que te leva a Deus? O que te conduz a Deus? É a fé. Romanos, capítulo 5, versículo 1, está escrito assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, só lê a escritura. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, está escrito assim, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Tem mais textos, mas eu vou deixar para amanhã. A fé. Tão somente pela fé. Sabe como é que a gente já falou que Abraão, ele foi justificado pela fé. Certo? Certo. A gente já tá careca de saber disso. Como é que Abraão obedeceu a Deus? Por causa da fé. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em nome de Jesus, creia. Tão somente creia. Tão somente creia que Jesus Cristo
morreu de uma vez por todas. Não vai precisar morrer de novo. Ele morreu de uma vez por todas. Se você crê nisso, se você tem fé que Jesus, ele pagou pelos teus pecados, que Jesus, ele te redimiu, que Jesus te justifica, que Jesus é o teu sumo sacerdote, que Jesus é o teu salvador, se você crê nisso, é a fé que ele coloca no teu coração, aleluia, que vai te conduzir ao caminho de santificação. Há um esforço humano? Há. Há um esforço da minha parte? Eu tenho que me esforçar, eu não posso ser negligente, eu tenho que me agarrar firmemente naquilo que eu ouvi. Mas isso tudo é pela fé. Tão somente pela fé. Eu vou deixar os outros textos para amanhã. Vamos lá. Agora, Aline, e se uma pessoa saiu da igreja, ou se uma pessoa abandonou a Cristo, virou as costas e ela voltou? Como é que fica? Ela nunca foi salva? Ela sempre foi salva? Como é que fica? Gente, como eu disse, o joio, ele cresce no meio do trigo. E se a gente usar Hebreus 6, prestem atenção nisso aqui. Se a gente usa esse texto de Hebreus 6 para dizer que uma pessoa que virou as costas não pode ser salva, a gente está negando a parábola do filho pródigo. Eu não estou dizendo que uma pessoa que apostatou, ela pode ser salva. Eu estou dizendo que não cabe a nós julgar. Porque o filho pródigo, por um longo tempo, ele esteve longe da casa do pai. O filho pródigo, por um longo tempo, ele esteve longe do próprio pai. Mas um dia ele decidiu voltar. Então, se eu usar Hebreus 6 para dizer que uma pessoa que se afastou de Deus é impossível que ela seja salva, eu estou anulando a parábola do filho pródigo. A Bíblia diz que o filho pródigo voltou, tornou a casa do pai. E o pai lhe deu vestes novas, sapato novo, colocou um anel no seu dedo e disse que aquele filho estava morto, mas ele tinha revivido. Então, não cabe a nós julgar quem é salvo e quem não é. Porque do mesmo jeito que uma pessoa tem aparência de trigo, ela pode ser joio. E do mesmo jeito, a gente pode muitas vezes julgar alguém como trigo, como joio, e na verdade ela é trigo. Então uma pessoa falou, não quero mais saber de Deus. Agora eu não vou mais seguir a Bíblia. Gente, aqui na live, quantas pessoas se reconciliaram aqui na live? Então, se eu uso Hebreus 6 para aplicar a uma pessoa que simplesmente por algum tempo saiu da presença, eu posso dizer que essas pessoas que se reconciliaram não têm salvação? Eu posso afirmar que essas pessoas que se reconciliaram não têm mais chance? Eu posso afirmar que uma pessoa que se arrependeu de ter se afastado da presença do Pai, que se arrependeu de ter vivido dissolutamente e voltou, teve uma metanoia, mudança de pensamento e mudança de atitude, voltou para a casa do Pai, eu posso afirmar que essa pessoa nunca esteve salva? Ou que não há salvação? Não, gente. O contexto é: não há salvação para aqueles que rejeitam o único meio de salvação. Não há salvação para aqueles que rejeitam o único meio de salvação. Apenas isso.
É forte, muito bom. Eu eu apenas peço a Deus para ter forças para voar como águia. Eu tive muito, durante o dia, hoje eu tive muito receosa. Eu tava com. Como eu disse ontem, para mim os versículos de ontem eram mais complicados do que o de hoje. A dificuldade maior é poder passar com clareza adiante. Acabou o leite, povo, acabou. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu pensei muito hoje durante o dia. Eu pensei em adiar essa live. Eu pensei em não ter live hoje. Para poder estudar mais, para poder meditar mais. Mas eu não tenho dúvida naquilo que eu creio. Eu não tenho dúvida naquilo que eu creio. E eu creio que aquele que está em Cristo está salvo. Eu creio que aquele que está em Cristo tem a vida eterna. Eu creio que aquele que bebeu da água que Jesus deu nunca mais tornará a ter sede. Eu creio que aquele que come do pão, aleluia, esse tem a vida eterna. Eu creio que aquele que faz parte da igreja espiritual, não da igreja física, mas da igreja espiritual de Deus, esse não cai, esse não volta, esse não abandona a fé. Ainda que há momentos que a gente pensa em parar, ainda que há momentos que a gente pensa em desistir, sabe o que vai acontecer? Deus vai usar alguém para te levantar. Deus vai usar alguém para te falar, olha, levanta, eu tô aqui. Deus vai usar um meio, uma maneira, um louvor, uma pessoa, uma palavra, um bilhete, uma mensagem no WhatsApp, um status, um vídeo no TikTok, mas você não vai parar, porque é Ele que te sustenta. A sua salvação não depende de você, a sua salvação não está nas tuas mãos, a sua salvação está nas mãos de Deus. É Ele que te sustenta. É Ele que te sustenta. Eu não tenho dúvida nenhuma. O único meio de uma pessoa não se salvar é rejeitar, é negar o único meio de ser salvo. Mas até o último segundo da vida de uma pessoa, a gente não pode dizer que ela não está salva. Porque o ladrão na cruz, até minutos antes dele ser pendurado no madeiro, ninguém diria que aquele homem seria salvo. Ninguém diria que aquele malfeitor seria salvo. Ninguém. Se eu encontrasse com aquele homem no meio da rua, eu ia olhar para ele e ia falar assim, esse aí tá perdido. Mas na cruz do Calvário, Jesus disse para ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então deixa eu falar uma coisa para vocês, até o mais perdido, como eu tive um dia, até um ateu, pode ser quem for, tem até o último segundo de vida para confessar Jesus verdadeiramente como Senhor e Salvador. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós? Deus usa de alertas. Olha, não caia. Sabe quando Deus usa um alerta assim, Aline, não caia. Sabe quando vem uma palavra de exortação, perdoa, você precisa perdoar. Não é porque você não é salvo, é justamente porque você é salvo, Deus está tratando e moldando o seu caráter. Justamente por você ser salvo em Cristo, Deus está moldando o teu caráter. Sabe quando vem um alerta de Deus assim, olha, se o teu inimigo te feriu, ofereça a outra face. Se o teu inimigo te perseguiu, se o teu inimigo te obrigou a caminhar uma milha, caminha duas com ele. Não é que Deus está falando isso para você ser salvo. Deus está falando isso porque Ele está moldando e forjando o teu caráter de cristão. Quando Deus diz assim,
Cuidado, cresça, amadureça. Sabe, a gente falou isso as 2 últimas lives, às vezes é chato de ouvir, né? É ruim, é uma exortação. Mas, na verdade, é Deus moldando o meu e o teu caráter de cristão. Sabe que são essas exortações que, na verdade, nos faz crescer na fé. São essas exortações que nos fazem olhar para Cristo e falar, opa, peraí, eu não tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para Ele. São essas exortações que fazem a gente, opa, peraí, não é o que eu faço, é o que Ele fez. São essas exortações que fazem a gente parar e pensar no que a gente realmente está fazendo e acreditando. Eu sou mãe quando eu falo assim pro meu filho, olha, eu não quero que você faça assim, 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 porque é errado. Isso não quer dizer que ele está fazendo. Isso quer dizer que eu não quero que ele faça. Por quê? Porque eu estou ensinando a ele ter um caráter. Eu estou ensinando o meu filho a ter um caráter. Eu falo para ele, respeite as mulheres. Quando você... Ele tem 9 anos, eu falo para ele, quando você tiver uma namorada, você vai respeitar, você vai dar flor, você vai ser romântico. Eu não estou dizendo que ele não respeita uma mulher. Eu não estou falando para ele que ele não vai ser educado com uma mulher, mas eu estou moldando o caráter dele. E a mesma coisa que Deus faz conosco. Quando Deus nos exorta, Ele não está dizendo assim, vocês caíram. Mas Ele está te exortando para olhar para Cristo. Para olhar para o autor e consumador da tua fé. Oi, sumida. Eu não tô aqui todos os dias. Oi, filha. Não. Minha mãe também era assim comigo sobre as mulheres. Alinhamento de caráter. Todo caráter é influenciado pelo ambiente que vive. Somos um vaso na mão do oleiro. Perfeito, perfect, Simone. Somos um vaso na mão do oleiro. Quem pode contender com o oleiro? E ainda que esse vaso se quebre, o que o oleiro faz quando o vaso se quebra? O que o oleiro faz quando o vaso se quebra, gente? Joga fora? Ele torna a fazer dele um vaso novo. Oi. Mas a live tá no For You. Minha live tá no For You? Uhum. Amanhã a gente vai continuar no contexto, nesse mesmo contexto, e a gente vai ver que esses cristãos que foram exortados a se alimentar de alimentos sólidos, esses cristãos que foram exortados à maturidade, esses cristãos que foram exortados a não cair, eles eram cristãos que praticavam a fé. Alguém vai dizer assim, mas Aline, então por que o autor foi tão duro? Acabei de falar, alerta de Deus. Então, gente, tomem Hebreus 6 como um alerta de Deus. Não como uma doutrina de vertente A ou de vertente B, mas tomem o capítulo 6 aos Hebreus como um alerta de Deus, dizendo assim, olha para Cristo. Amém? Por hoje é só, amanhã a gente continua. Eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro. Mãe de família, Felipe, filho amado da Aline e Alina. Hoje o Felipe perguntou assim pra mim. Por causa daquela guerra lá, né, tá acontecendo lá na Ucrânia, na Rússia. Aí ele viu um vídeo no TikTok. Aí ele falou assim, mãe, por que os homens fazem guerra? Aí eu falei, filho, porque o homem é mau. Aí ele falou assim, mãe, eu não sou mau, eu cuidei de você quando você estava doente. Ele lembra quando você estava com Covid e eu cuidei de você. Aí eu falei para ele, filho,
Até um homem mau cuida da sua mãe. Tem que ser muito mau para não cuidar da sua mãe. Mas até um homem mau, até um homem que faz guerra, até um homem que lança mísseis e foguetes em outro país, muito provavelmente ele cuida da sua mãe. Aí ele ficou olhando para mim, eu falei, filho, se não for Jesus, se não for Cristo, se não for Jesus na vida de um homem, o homem não é nada. Ele vai morrer sendo um homem mau, mesmo cuidando da sua mãe. Essa guerra é por ganância. E que guerra que não é, né, Fábio? Por ganância. Até os ogros amam. Amém, galerinha? Vamos embora, que já tá tarde. Gente, tem muita coisa, tem muitos outros textos, mas vamos deixar porque ainda tem mais coisa. O capítulo 6 não acaba ali. O capítulo 6 de Hebreus, que há tantas divergências, não se resume no versículo 4, 5 e 6. Tem os versículos antes, o depois e tem um contexto. As pessoas esquecem disso. Por isso que há tanta briga. Acredito que a natureza é má. Adquirimos quando tornamos adultos. Eu vou orar e vou encerrar. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? A nossa natureza, o homem já nasce com a natureza de Adão. Homem, quando eu falo homem, é homem e mulher, né? Natureza adâmica. Ninguém? Nada a acrescentar. Pode ser os boot, viu, mano? Pode acreditar. Quanto mais crédito na nossa conta, melhor. Tá muito calor hoje, gente. Esqueci de falar isso. Eu quero embaixo da escada, velho. Esqueci de avisar hoje. Adelson. Os alimentos vão aumentar. Então, depende, né? Se o dólar baixar, porque os Estados Unidos está envolvido nesse rolo aí, possa ser, há uma possibilidade, não é uma certeza, mas há uma possibilidade do dólar baixar. E se o dólar baixar, isso é bom para nós. Sou de Porto Seguro, Bahia, Adelson, Pai Senhor. Acrescentar que Jesus te ama. Amém. Ai, vamos lá. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra. Eu quero te agradecer, meu Pai, porque nós não estamos aqui, Senhor, usando versículos isolados. E nós aprendemos, meu Pai, com texto, com contexto, com toda a Escritura, que não há outro meio de ser salvo, a não ser pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, que o Senhor venha nos direcionar, que nós possamos nos agarrar a tudo aquilo que nós ouvimos, Senhor. Que nós não venhamos negligenciar tudo aquilo que nós ouvimos.
E à luz da tua palavra, eu tenho convicção de que isso tem acrescentado na nossa fé. Que isso tão somente nos acrescenta na fé e nos tornamos maduros. Pai, porque uma fé imatura, Senhor, é não acreditar na eficácia do sacrifício de Cristo. E nós cremos que o sacrifício de Cristo é suficiente, pois não há necessidade de outro cordeiro, não há necessidade de outro derramamento de sangue, não há necessidade de outro intercessor, não há necessidade de outro mediador, não há necessidade de outro sumo sacerdote, não há necessidade, meu Pai, de voltarmos aos antigos rudimentos, Senhor, porque Jesus é suficiente. Pai, a nossa fé é edificada pelo poder da tua palavra. E Jesus disse que aquele que beber da água que ele der, nunca mais terá sede. Pai, nós ansiamos andar na tua presença. Nós queremos manifestar, meu Pai, nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, tudo aquilo que nós aprendemos. Nós queremos praticar tudo aquilo que nós vemos em Cristo, tudo aquilo que nós ouvimos de Cristo, tudo aquilo que Cristo fez. E assim, meu Pai, nós vamos rompendo e caminhando para o caminho da perfeição, como disse o apóstolo Paulo, como disse o autor aos Hebreus, e essa perfeição, meu Pai, é quando nós estaremos contigo na glória. Pai, tira do nosso entendimento, tira do nosso coração todo legalismo, todo pragmatismo de acreditar que é necessário acrescentar alguma coisa, de que é necessário ajudar a Deus. Abraão e Sara quiseram dar uma força, quiseram dar uma ajuda ao Senhor. E as obras deles são conhecidas como obras da carne. Mas quando eles decidiram definitivamente crer que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, nasce Isaque, não por obras da carne, mas por causa da promessa e da fé. Nos ensina, Senhor, a olhar para Ti, a não duvidar. Não deixa as fascinações desse mundo, as tribulações, as angústias, perseguições deste mundo, fazer com que nós tiremos os olhos de Ti. Ainda que para isso seja necessário nós sermos exortados, ainda que para isso seja necessário o autor aos Hebreus nos lembrar que aqueles que não creram não entraram no descanso, porque não creram. Ainda que o Senhor tenha que usar meios, pessoas, nós estaremos sempre, meu Pai, dispostos a olhar para Cristo e crer que Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Em nome de Jesus, Pai, obrigada por tudo. Obrigada por nos apresentar o Evangelho da Graça. Obrigada pelo favor imerecido. Obrigada pela misericórdia. Obrigada por tudo. Amém. Obrigada, Alessandro.
Paz, pastor Bruno. Obrigada, Alessandro. Deus abençoe. Gente, obrigada por tudo. Deus abençoe vocês. Amanhã a gente vai dar continuidade nesse capítulo que é tão complexo. Para mim, gente, para mim, está tudo bem claro. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Um dia eu tive, mas hoje eu não tenho. Eu não tenho dúvida de que Jesus é perfeito. Aí amanhã a gente continua, tá bom? Amanhã é que dia? Quinta, sexta. Amanhã tem culto. Amanhã eu vou... Ixi. A minha irmã Fábio. Irmão Fábio tá aí. O irmão Fábio é a ovelha do Lindenberg. Ontem o Lindenberg veio aqui procurando a ovelha dele. Falei, tá aqui não. Gente, Deus abençoe. Pastora, não sou pastora. Ademir já me perguntou isso, não já, Ademir? Se não foi o Ademir, foi alguém com a foto parecida do Ademir. Eu não sou pastora, gente. Eu sou a irmã Aline. Deus abençoe, bom descanso para vocês. Amanhã, talvez eu me atrase, porque eu vou, meu esposo vai ministrar fora. Talvez, não é certeza, porque é aqui pertinho, mas a gente vai dar continuidade nesse capítulo amanhã, se Deus permitir, tá bom? Tchau, voltem amanhã, fiquem com Deus. Ai, errei.